Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Vamos fazer o nosso período de oferta? Quem gosta desse período? Amém. Amém. Separa a sua oferta, seu dízimo. Aí. Quero trazer uma palavra. Provérbios 3:9 vai dizer assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com seus primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém. Antigo Testamento, a gente vai olhar para o ato do dízimo, do devolver, de uma forma peculiar. Era uma forma de culto a devolução do dinheiro, dos primeiros recursos. Então todo mundo que ia diante do Senhor, eles levavam, dos sacerdotes no caso, eles levavam os seus recursos. A gente vê no Novo Testamento o mesmo acontecendo. A gente vê Ananias e Safira no Novo Testamento sendo fulminado por causa do recurso. Você sabe por que Ananias e Safira eles morreram? O apóstolo Paulo ele fala assim: olha, dê segundo propõe o teu coração, não por necessidade nem por obrigação. O que eu entendo e me traz um temor gigantesco sobre a oferta a partir do Novo Testamento? Obrigada, meu irmão. Porque no Novo Testamento já não vai tratar somente do ato físico, só do levar, mas um que está escondido. No Novo Testamento a palavra vai dizer que onde estiver o teu tesouro, ali, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E quando eu vou para o apóstolo Paulo, ele falando: de segundo propõe o teu coração. E o meu coração ele não está disposto a algo, eu fico com muito temor. Isso não é somente sobre dízimos e oferta. Isso é sobre servir o próximo. Sobre eu ter coragem para ir à rua levar um alimento. Sobre eu ter coragem para ir no presídio pregar, a ir numa clínica. Porque é o que propõe o meu coração. Então já não está falando mais daquilo que os outros estão vendo, mas daquilo que só o próprio Pai vê. Então eu quero só te despertar isso. Nós precisamos tomar cuidado quando nós tratamos, e essa semana foi uma semana que eu ouvi muito sobre dízimos e oferta. Eu não sei o porquê, mas eu ouvi bastante sobre dízimos e oferta. E aí eu ouvi pessoas falando: vieram brigar comigo porque dízimos e oferta fala sobre a lei. Está no Antigo Testamento. Falei: queridos, se nós entendermos o novo, a gente vai ter muito mais temor do que no velho.
Porque já fala daquilo que está no nosso coração. Talvez o meu coração ele não está disposto a não somente entregar dízimos e oferta, mas não está disposto a fazer nada nem pelo próximo. O que eu preciso fazer? Olhar para aquele que pode transformar o meu coração em generoso. Olhar para um pai que transforma o coração que não é generoso em generoso, porque ser generoso é honrar o pai. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Você está vendo essas cadeiras bonitas? Vocês estão felizes? Olha que linda. Essas cadeiras é resultado de muita oração dele. Porque eu confesso que devido ao tamanho do investimento, a minha fé não está tão grande quanto a dele. Preciso que ele ministre mais ao meu coração. Mas eu percebi uma sinalização de Deus. Ele está há 2 meses ou 3 meses, negociando essas cadeiras, negociando, porque ele fala, não, o pessoal precisa sentar na almofadinha. A igreja precisa estar num lugar confortável, sabe? É gostoso a gente sentar num... E queridos, por que eu estou falando disso? Porque nós não temos a dimensão da onde vai os nossos recursos. E os recursos que entram nessa casa, ele vai para essas cadeiras, para os banheiros. Esse mês, em nome de Jesus, ouviu, Ronaldo? Em nome de Jesus, nós vamos levantar as paredes das crianças. O Ronaldo, ele é rápido, então a gente já chama. E queridos, essa casa ela precisa do recurso. Deus, ele precisa do nosso recurso? Não. Deus, ele não precisa. Então vai para essas coisas. Fora as clínicas que nós vamos. O presídio que o Flávio vai visitar. Os trabalhos de ruas que nós fazemos. Então eu quero te convidar a conhecer o nosso coração. Eu quero te convidar a sentar com a gente. Eu quero te incentivar, sente com a gente, pergunte quais são os projetos sociais que nós fazemos e os que nós temos no coração ainda para fazer. Você sabe por que tem muita coisa que nós não fazemos? Porque a gente não tem recurso. Quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, eu fico admirada com aquela igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles viviam, eles todos eram prósperos. Todos. O porquê que todos eram prósperos? Porque eles eram generosos. O que tinha menos, o que tinha mais, ele supria. E eu quero viver essa igreja. Os recursos, eles não podem parar em nós. Eles precisam ir mais além. Queridos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que Deus te abençoe muito. Eu oro para que vocês tenham casa na praia. Porque vocês tendo, eu tenho. Vocês tendo um carro novo, eu tenho. Você sabe por quê? Porque a alegria de vocês é a minha. Eu quero poder sentar para tomar um café. Você sabe qual que é o maior medo de um cristão? Ele enriquecer, porque ele levanta muros, ele não estende mesas. Queridos, o Senhor tem nos chamado no mais simples, a estender as mesas. Aqui nós estendemos a mesa, a gente estende a mesa para aprender. Nós estendemos a mesa para ensinar. A gente estende a mesa para conversar. A gente estende a mesa para comunhão. Nunca vi uma igreja que gosta tanto de comunhão. Ou o povo que gosta de comer. Aleluia. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque quando eu me deparo com a palavra, eu vejo que o Senhor montou um banquete para nós. Até a Bíblia nos ensina. Amém, queridos?
Então venha conhecer o nosso coração, conhecer os projetos dessa casa, olhar a conta da igreja, fala com a tesoureira. São tantas coisas que nós queremos. A gente quer pôr vidros aqui, mas sinceramente eu prefiro uma estrutura velha e pessoas novas, renovadas de coração, transformadas, curadas, libertas, do que uma estrutura bonita de pessoas vazias, que não são generosas. Começa comigo, Senhor. Que comece comigo. Eu orei ontem aqui, nós estávamos orando e o Senhor, Ele ministrou ao meu coração. E eu ministrei aqui, olha, está aumentando a temperatura. O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar adiante. Você precisa fazer mais. Eu preciso fazer mais. Amém? Eu gostaria de orar por você. Levanta as tuas mãos. Pai, eu declaro sobre essa igreja prosperidade, Senhor. Pai, nós não pregamos prosperidade, a gente prega Jesus aqui. Mas eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu sei que se os teus filhos tiverem o coração alinhado, se eles buscarem o reino de Deus e a tua justiça, tudo vos será acrescentado. Pai, agora eu declaro para aquele que está alinhado com o céu, que busca primeiro o teu reino. O teu reino, tem buscado a tua justiça. Pai, enriquece essas pessoas. Enriquece, Senhor, para que essas pessoas elas venham estabelecer lugares para aqueles que não têm, para que elas venham, Senhor, dar alimento para aqueles que estão famintos, para que elas venham dar cobertores para aqueles que estão com frio, Senhor, para que elas venham, Senhor, levar cesta básica, Senhor, para aqueles que, Senhor, não têm, para que elas, Senhor, venham dar empregos para aqueles que estão desempregados. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa casa, Senhor, prospera a vida dos teus filhos, Pai, são os teus filhos. A minha vida também sou tua filha. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a casa deles. Senhor, eu abençoo o celeiro, Senhor, que eles venham prosperar em tudo que fizer. Na onde Ele colocar as mãos, venha prosperar. Aonde colocar as plantas dos pés, eles venham tomar como posse por herança. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que nós viveremos a sua palavra da forma que ela é. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você separou o seu dízimo, a sua oferta? Eu quero te convidar a vir até aqui na frente, deixar aqui, fique à vontade, em nome de Jesus. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Amém. Aplauda Jesus. Graça e paz, meus queridos. Amém. Glória a Deus. Que dia maravilhoso. Hoje eu tive a oportunidade de ir lá ser padrinho do meu sobrinho e de casamento. E eu fico muito feliz por um jovem tão de ouro, um casal abençoado que o Senhor tem unido propósitos. Eu quero louvar o Senhor pela sua vida, amém? Que bom que você veio. Hoje é o dia do pastor e o Senhor, Ele é o nosso pastor. Eu exerço aqui um ofício pastoral para servir
a igreja. Deus não me deu uma igreja, Deus me deu para a igreja dele. Deus deu minha casa. E um conflito que existe dentro de nós é a questão, né? Às vezes eu olho para a minha estrutura e eu falo assim, tenho tantas coisas por fazer, mas meu coração fica tão dividido em trazer algo novo para a igreja. E aí eu falo assim, eu preciso rebocar a minha parede, mas eu também preciso rebocar a igreja, e o meu coração se divide. E eu oro para que o Senhor ele sempre venha nos dar essa essência, um coração simples. Eu peço um coração ensinável para o Senhor, porque se você seguir qualquer líder, na esfera que for, que ele deixar de aprender, ele não serve mais para você segui-lo. E eu não quero deixar jamais de continuar aprendendo com aqueles que já viveram o que eu não vivi, com aqueles que já tiveram experiências onde eu não tive, que já choraram lágrimas que nem chegaram perto dos meus olhos. E eu sempre procuro extrair de uma conversa, de uma relação às vezes informal, algo que possa edificar a minha vida. Essa palavra que o Senhor ele colocou no meu coração, ela é resultado de uma conversa que aconteceu na terça-feira, após o Rui Ross, que nasceu de uma dificuldade. E ela é tão atual para nós que saímos de um contexto do mundo, onde nós classificamos pela conversão, porque a conversão faz isso, ela nos tira do mundo. Só que o processo não para aí. Nós iniciamos um processo de santificação, onde o mundo precisa sair da gente, o mundo precisa sair do cristão, a mentalidade antiga precisa sair, para que o Senhor ele nos dê um pensamento novo, um coração novo, uma unção capaz de servir como Cristo serviu, de fazer as obras como Ele realizou. E nós estamos vivendo dias onde nós não temos tempo para perder tempo, amém? Então, de fato, nós já estamos no meio do ano, que parece que iniciou ontem, e se nós não estarmos intencionais no nosso tempo, na nossa vida, no nosso dia, as coisas vão se perdendo, o tempo vai passando e nós não vamos amadurecendo, nem mesmo com os danos sofridos. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Amém? Nós estamos aqui com um único intuito. Nós não trabalhamos para a igreja crescer, nós trabalhamos para Cristo voltar. E nós fazemos isso promovendo a verdade, o verdadeiro evangelho. E fazendo isso, nós contribuímos, não só promovendo através da fala, mas da vivência, das ações, do comportamento. Fácil, pastor? De jeito nenhum. Todos os dias nós precisamos renunciar. O evangelho ele trata-se muito mais de renúncias do que de conquistas, embora nós caminhamos tanto tempo aprendendo muito mais sobre conquistas do que renúncias. Mas é chegado um tempo para nós entendermos que o Senhor ele está nos dando, ou melhor, nos levando de volta à essência, nos levando de volta à simplicidade do evangelho, nos fazendo entender aquilo que é simples. Porque diante de tantas revelações, diante de tantas pregações e ambientes que nós sujeitamos as nossas vidas para aprender algo, muitas vezes nós aprendemos, no meu caso, passei muito tempo aprendendo sobre estratégias de crescimento para a igreja. Como fazer minha célula crescer. E nesses dias eu tenho aprendido como formar Cristo dentro de você. Como formar Cristo dentro de você. Como fazer com que nós tenhamos a mentalidade de Cristo. As ações que Cristo teve,
para que isso arranque uma pessoa do abismo, para que isso arranque alguém da depressão, da ansiedade, que abra os olhos de alguém que está cego, abra os ouvidos de alguém que está surdo, faça com que alguém que está paralisado comece a andar. A nossa vida só passa a ter sentido quando eu permito que a minha vida toque alguém. No momento que você, com a sua vida, com a habilidade, com a unção, com a autoridade que o Senhor, Ele te deu, toque a vida de alguém. Eu vejo que o Senhor, Ele está preparando o ambiente, e não foi por acaso, você não sabe da dificuldade que foi para conseguir essas cadeiras. Não somente as cadeiras, mas nós estamos trocando a iluminação e fazendo alguns outros reparos, mas uma mudança no ambiente externo só acontece quando houve uma mudança no ambiente interno primeiro. E o Senhor, Ele está trazendo uma mudança, Ele está nos levando de volta para a essência, para entendermos algo que ninguém pode ver. E a partir disso eu entendo que quando eu renuncio, quando eu faço aquilo que só Deus vê, eu começo a experimentar, eu começo a transitar em lugares que só Deus pode me levar, só Deus pode me conduzir, portas que só o Senhor pode abrir. Mas para isso é desafiador fazer o que só Deus pode ver, renunciar quando só Ele está vendo. Só Ele está vendo, porque nós aprendemos a renunciar diante de pessoas. Falar, opa, eu não posso falar um palavrão porque o fulano está aqui. Opa, eu não posso me exaltar porque o ciclano está aqui. Mas quando eu renuncio o que só Deus vê, eu começo a viver o que só Deus pode fazer com que eu viva. Então o Senhor, Ele está transicionando esse ambiente para algo muito maior. O pastor que me vendeu essas cadeiras falou, olha, tem mais 200 te esperando. Eu falei, meu Deus do céu, se Ele enxergou algo que eu não estou enxergando, Senhor, me dê fé para eu começar a contemplar. Porque o nosso intuito, meu irmão, não é ter uma igreja cheia de pessoas vazias, como foi dito aqui. Nós queremos que você contemple Cristo, seja formado pela essência e natureza de Cristo. E assim nós não seremos mais uma igreja inserida num ambiente geográfico, mais especificamente no Riacho Grande, mas nós seremos pessoas incomuns no meio de uma geração que anda no natural, que converteu as suas vontades achando que é a vontade de Deus. E nós, em nome de Jesus, seremos libertadores, pessoas que serão usadas pelo Espírito Santo para cura, para vida, para esperança, para alegria, para salvação, amém? 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, diz assim, que tudo, na King James diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine. Na NVT, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a ela nós temos, nela nós temos entendido, nós temos visto quem nós somos e o quanto nós precisamos mudar, ser transformados, e que os nossos olhos, Senhor, estejam abertos para esse novo tempo, para contemplar a Tua face, que os nossos ouvidos estejam sensíveis, Senhor, para ouvir Tua voz, diante de tantas vozes que falam todo o tempo, Senhor. Nós queremos ter a capacidade para silenciar as outras vozes, para ouvir a Sua voz. Quebranta o nosso coração, Senhor, a fim de que esta palavra produza em nós mudança de vida, arrependimento, salvação, em nome de Jesus. Meu irmão, eu vejo que nós estamos vivendo alguns desafios no mundo atual, e um dos grandes desafios não é somente renunciar àquilo que é proibido, mas nós adentramos agora para um novo nível de responsabilidade, onde o desafio é renunciar a coisas que se tornaram permitidas, livres de qualquer consequência. Quando nós vamos estudar a história da música, nós vemos que pessoas que
começaram a criar acordes, e a música já existe, eu acredito, desde que o mundo foi criado. Mas quando pessoas começaram a classificar com algumas normas, eles utilizavam a música somente para adorar o Senhor, para louvor. E se alguém utilizasse a música como um objeto para alguém, dirigindo para alguém que não fosse para o Senhor, essa pessoa poderia até mesmo ser presa, até mesmo sofrer uma séria penalidade pelos seus atos. Nós estamos vivendo dias em que muitas coisas aparentemente se tornaram permitidas. E nós estávamos conversando na terça-feira que o maior desafio não é somente abandonar o proibido. A conversão, ela faz isso. A conversão nos tirou de um contexto de amizades que nos levavam para festanças desregradas, para vícios, para que a nossa vontade fosse realizada, os nossos desejos, os nossos anseios. Mas as nossas vontades, elas nunca foram capazes de nos aproximar daquele que nos criou. Se nós levarmos uma vida somente na prática das nossas vontades, nós vamos morrer, e não somente essa morte, mas nós iremos passar pela segunda morte, que é o pior lamento, será o pior lamento de alguém que experimentou essa passagem humana, porque nós somos um ser espiritual. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, ele está falando num contexto para uma igreja que tinha dons, talvez a igreja que tinha mais dons, que operava em todos os dons, que ele precisou escrever até a respeito da ordem do culto. Fala, olha, quando alguém estiver profetizando, se cale. Quando alguém estiver falando em línguas estranhas, que tem alguém que interprete. Porque as pessoas se moviam tanto nos dons, mas o caráter, as suas características evidenciavam que ainda não tinham passado pelo novo nascimento. Eu aprendo ao ler as escrituras, irmão, que o falar em línguas é um dom, sim ou não? Mas segurar ela é um fruto. E o mais desafiador não é falar em línguas, orar para ser batizado pelo Espírito Santo. Nós oramos, nós pedimos até que o Espírito Santo ele derrama os dons sobre as nossas vidas. Mas o maior desafio é segurar a língua. Muitas vezes algo que é permitido, mas não me convém. Não me convém. Eu aprendo que muitas guerras que nós vivemos, se nós utilizássemos uma arma que muitas vezes nós desconhecemos o seu poder, uma arma chamada silêncio, nós venceríamos as batalhas, guerras e, irmão, triunfaríamos sobre o inimigo. Porque o maior desafio hoje é falar quando eu deveria estar calado. É fazer coisas que eu não deveria fazer, porque eu estou sendo assistido o tempo inteiro. Você está sendo assistido o tempo inteiro. Todas as coisas estão em meu poder, mas eu não serei colocado sob o poder de nenhuma delas. Entenda bem que a tolerância em um hábito que se aposta de alguém não é liberdade, mas é escravidão. Eu me torno escravo de tudo aquilo que me domina. O Divine trouxe uma frase assim, o Romildo até colocou no carro, mandou imprimir, fez um adesivo, algo parecido. E é uma realidade desses dias, porque eu me acho livre, eu acho que eu vivo a liberdade proposta pelo Espírito Santo, mas muitas vezes eu estou ainda escravo, porque eu me libertei das algemas físicas, mas não emocionalmente ou não mentalmente. O maior desafio de Deus não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito de dentro do povo. Porque aquele povo viu o Senhor enviando pragas,
e essas pragas entrando em todo o território do Egito, e aquele povo escolhido pelo Senhor, amado pelo Senhor, sendo poupado. Somente na terra que eles viviam não haviam pragas, e mesmo assim o povo vivia na incredulidade, duvidando daquele Deus que os poupou da dor, do sofrimento. O povo, ele viu o Senhor abrindo o mar para eles passarem, e quando eles estão passando e terminam de passar, que os carros de Faraó e os seus cavaleiros, eles começam a atravessar, e eles veem as águas voltando ao seu estado original, e todos aqueles homens fortes, valentes, e os seus carros de guerra perecendo. Mas mesmo assim não foi suficiente para eles glorificarem o Senhor e confiarem em todo o tempo que o Senhor cuidaria deles no meio do deserto. E tudo que eles precisavam era confiar. Era confiar. Eles renunciaram àquele lugar de escravidão, aquela vida onde eles trabalhavam para comer e dormir. Talvez hoje, se tem algo que é parecido, meu irmão, existe um contexto ainda de escravidão. E nós vemos que muitas pessoas saíram de um ambiente de escravidão, mas ainda continuam se comportando como escravos. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele nos trouxe aqui para entender que Ele é capaz de nos dar a liberdade em Cristo, para que nós venhamos viver de fato um propósito. Porque a nossa vida, irmão, só vai ter sentido quando nós estarmos no centro da vontade de Deus, renunciando às nossas vontades que aparentemente são boas. Aparentemente as vontades do meu coração são boas, mas por fim acabam me conduzindo por uma rota de morte, de dor, de sofrimento, de padecimento, de angústia. E eu preciso confiar em um Deus que me conhece, que te conhece, que conhece a sua mente, que conhece tudo, toda a tua história, tudo aquilo que você viveu, o contexto que você viveu, os desertos que você passou. Mas não basta, o maior desafio hoje é sermos livres emocionalmente, sermos livres espiritualmente. E esse é um desafio, porque existem coisas que me são permitidas, eu posso transitar em qualquer lugar, porque eu sou livre. Eu posso viver em um contexto onde aquilo que me feria não me fere mais. Porque se você entra num ambiente e algo te fere, uma pessoa te incomoda, você não suporta ficar naquele lugar, porque aquilo te remete a pensamentos doentios, a traumas que você não quer lembrar, a feridas que ainda estão abertas. Então existe algo ainda que precisa ser desatado na sua vida. Existe um processo que você precisa enfrentar para você acessar um novo lugar que o Senhor tem para você. Entenda bem, irmão, que quando nós estamos aqui acessando qualquer outra cidade ou estado, muitas vezes você não vê aquela placa informando o limite de município. Mas quando você está caminhando para uma direção, você não para, você não desiste, você não fica olhando para trás. Meu irmão, você acessa um novo ambiente. Você acessa um novo ambiente, com uma nova jurisdição, com novas leis, com uma nova organização. E eu creio que o Senhor, Ele está curando pessoas aqui nesse ambiente. Ele está nos libertando de nós mesmos para nós adentrarmos numa
em nome de Jesus, numa nova geografia, em um novo ambiente que Ele quer inserir os seus filhos, para derramar uma autoridade, uma unção, um poder, para transbordar esse amor que nós temos recebido dEle. Meu irmão, nós vemos que o fato de nós sairmos do mundo foi bom demais. Nós saímos da lama. Muitas vezes nós fumávamos, nós bebíamos, nós fazíamos tantas e tantas coisas. Nós estávamos completamente sujos. Mas o fato de sair da lama não quer dizer que a lama saiu da gente. Nós precisamos submeter a nossa vida a um banho. E quando que você sabe quando você tomou um bom banho? Quando que você sabe que as crianças muitas vezes têm dificuldade, né? De falar assim, você tomou banho já? Sim. Mas você já se ensaboou? Não. Você já passou shampoo? Não. Você escovou os dentes? Não. Então, você sabe que você tomou um banho bom quando você sai limpo. Quando você estava aquela sujeira, às vezes impregnada na pele, e você já não está mais sujo, você já não está mais cheirando mal. E o Senhor, Ele tem nos trago para esse ambiente, para viver nessa nova esfera, irmãos. Não é para ser mais um povo religioso que diz viver o que não vive, que fala muito bem ou melhor, que prega muito bem o que vive muito mal. Um pouquinho antes, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui num contexto de prostituição, sabe? De imoralidade. Se você pegar aí e ler o capítulo 6, ele está falando aqui. E um pouquinho antes, no verso 9 e 10, ele diz assim, olha, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, que adoram ídolos, que cometem adultério, que se entregam a práticas homossexuais, que são ladrões, avarentos, bêbados, que insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Existe um reino proposto para eu e você, e para adentrar esse reino, para viver de acordo com a cultura desse reino, meu irmão, é necessário muitas renúncias, não são poucas. É verdade, é evidente que aquilo que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Nós precisamos entrar para dentro de níveis mais profundos em Deus, porque o que nos transforma não é um culto, é o encontrar Deus, é o encontrar Jesus no culto, é o me submeter a essa presença de tal forma que Ele me toque, faça em mim, faça em você uma cirurgia e arranque o câncer chamado pecado, que nos faz errar o alvo, que nos faz, que faz com que nós nos distanciamos da sua presença. Então existem algumas coisas aqui que eu citei, que o apóstolo Paulo ele falou, olha, não vão herdar o reino dos céus aqueles que praticam a imoralidade sexual, aqueles que cometem adultério, aqueles que adoram ídolos, aqueles que se entregam a práticas homossexuais. Glória a Deus, se você abandonou esse comportamento, se você tinha um comportamento como esse, uma prática iníqua como essa, que ao invés de nos aproximar de Deus, nos distanciava dele. Porque ou as nossas ações vão nos aproximar de Deus ou vão nos distanciar dele. E não é fácil, irmão, tanto renunciar aquilo que é proibido, quanto agora entrar numa nova medida de confiança, de relacionamento. Irmão, renunciando até mesmo aquilo que me é permitido. Eu posso, mas não quero. Eu posso ir lá, mas não quero. Não me convém. E o mais difícil é o permitido. Porque o permitido muitas vezes está todo mundo fazendo,
Mas sabe o que Deus ele faz com homens aos quais, mulheres aos quais ele se revelou muito? Diga o que, querido pastor? Você está muito sério, meu Deus. Aperta o cinto aí. Aqueles que Deus ele se revelou muito, Deus ele vai exigir muito. Então, se Deus está exigindo uma medida de você que não está exigindo do outro, meu irmão, não é para você se entristecer, mas é para você se alegrar, porque Deus confiou uma medida maior de autoridade, de unção, de graça, de poder sobre a sua vida. Ele te deu uma habilidade que talvez Ele não deu para o outro. Então, se Deus está te chamando para esse lugar, para você renunciar até mesmo aquilo que é permitido, irmão, se prepare, porque o que Deus ele vai fazer na sua vida e através da sua vida é muito, mas muito grande. O que dizer de um menino chamado Sansão, que os seus pais recebem uma orientação, um comando de Deus, falam assim: olha, esse menino aí, ele é nazireu, ele é escolhido, ele é diferente, você não vai passar navalha na cabeça dele não. Só que olhando para um cenário como esse, onde hoje nós temos um monte de careca, é fácil, né? Onde com a idade a gente vai formando a coroinha, vai abrindo as entradas, é fácil. Só que imagina Sansão numa escola com um monte de gente careca, porque até mesmo tinha pestes, piolho, que se infiltrava aí na cabeça, e ele o único cabeludo daquele lugar. E a pressão que ele sofria, Jonathan, as crianças: ei, cabeludo, ei! Fora os outros, né? Fora as outras coisas que poderiam surgir, tantas piadinhas e brincadeirinhas sem graça alguma. Imagina o contexto em que ele vivia. Então, meu irmão, Deus está te chamando, de fato, olha como essa palavra ecoa dentro do meu espírito. Deus está te chamando de fato para um lugar onde a multidão não vem. A multidão não vem, a multidão está atrás de pão, a multidão está atrás somente de milagre. Eu quero conquistar em nome de Jesus, eu quero conquistar o melhor carro, a melhor casa. Glória a Deus, que Deus te dê. Mas a maior conquista, meu irmão, é a presença do Senhor. É você ser usado pelo Espírito Santo de Deus para ressuscitar o morto, para curar o cego, para dar a sensibilidade de novo para o surdo ouvir. Para dizer: olha, Senhor, esse estava perdido, foi achado, encontrou o caminho, encontrou a salvação. Aleluia. Então, meu irmão, o que Deus está exigindo de nós, Ele não está exigindo da multidão. O que Jesus ele exigiu dos 70 discípulos não foi a mesma medida que para os 12. E a medida que ele exigiu dos 12 não foi a mesma medida que ele exigiu dos 3, de Pedro, Tiago e João. A medida que Jesus exigiu dos 3 não foi a mesma medida que ele exigiu de João. Meu irmão, quanto maior for a intimidade, maior a exigência. Quanto maior o nível de revelação, maior o nível de renúncia que eu preciso ter para eu transitar nesse ambiente. Para eu continuar atuando dentro desse ambiente, eu preciso estar formatado de acordo com esse padrão que eu estou inserido. Eu preciso agora conhecer as leis que regem esse ambiente. Eu preciso agora me atualizar diante do ambiente que eu estou inserido para viver algo novo. Entenda bem, irmão, que se eu pegar 2 pessoas e falar assim: cara, olha, e 2 pessoas vierem até mim, e uma me pediu uma bicicleta emprestada, e o outro me pediu um carro emprestado, meu irmão, os níveis de responsabilidade, é tudo lata, para Deus é tudo a mesma coisa, um carro, uma bicicleta, um avião, é tudo um pedaço de ferro, mas entenda bem que as medidas de responsabilidade serão diferentes. Então, meu irmão, eu creio que o Senhor ele está estabelecendo ministérios aqui.
E é por isso que a pressão está aumentando. Cada semana que nós nos reunimos aqui para orar, é algo extraordinário que acontece, é algo novo que é derramado. O Senhor vai sinalizando, irmão, que esse ano, no qual foi profetizado no aniversário de 3 anos, que é um ano de fundamento, tem acontecido. Nós estamos buscando ser intencionais nesse caminho de fundamentos. Fundamentos, irmão. Fundamento não é muito atrativo, não é muito belo, ninguém celebra. Meu irmão, mas nós estamos sendo construídos pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo forjados no meio da pressão. No meio da pressão, irmão, muitas vezes aquilo que era duro amolece. E muitas vezes aquilo que era mole endurece. E aí muitas situações ocorrem, alguns são expelidos e outros chegam para agora viver sobre esse novo ambiente que o Senhor está formatando. Você sabe o que o Senhor não quer, meu irmão? É uma geração de crentes infantis que vivem no âmbito das petições apenas. Não, o Senhor está chamando filhos que entendeu a sua vontade e está dizendo para ele: pai, pode contar comigo, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo no Riacho Grande, em São Bernardo. Aí vai com você, o teu nível de fé. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo em São Paulo, em Santa Catarina, no Brasil, no mundo. Eu quero contribuir com aquilo que o Senhor colocou em mim. Eu quero fazer parte. Eu quero abençoar vidas com aquilo que o Senhor ele colocou em mim. O Diogo ele pregou aqui, irmão, sobre respostas. E como é fato, como é atual que o Senhor ele está te chamando, ele está nos chamando para dar respostas. Respostas. A Jennifer disse aqui, leu o texto, um texto apocalíptico, uma revelação, meu irmão, que os anjos eles vão reunir os escolhidos. Agora tem muita gente sendo chamada, tá tocando, irmão. Espírito Santo está batendo na porta. Está batendo na porta falando: filho, vem se alimentar de mim, coma do meu corpo, beba do meu sangue. E você vai ter a satisfação plena. Você vai ter a minha vida em você. Você vai encontrar então a revelação que você precisa para ser assertivo nas suas decisões, nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, no âmbito empresarial, nas tuas conexões de forma geral. Você vai ser abençoado. Porque a bênção não está no território, a bênção está em indivíduos. Diga amém. A bênção não está aqui, eu vou para lá agora, porque aqui que está a bênção. Não, irmão, nós cantávamos um hino, né Fábio? A bênção está atrás de mim, a bênção, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fará o Senhor por nós. Aí nós cantávamos: a bênção está em mim, a bênção corre atrás de mim. Por quê? O Senhor ele abençoa indivíduos, pessoas que o reconhecem, pessoas que o amam e o temem. Gálatas capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados, diga assim comigo, os resultados são extremamente claros. Ele vai relacionar aqui uma série de comportamentos que é o reflexo dos desejos da natureza humana. Da natureza humana. É por isso que o Espírito Santo, através do escritor João, ele relatou o fato, olha, um dos maiores sermões de Jesus para uma pessoa. Os maiores sermões de Jesus não foi para uma multidão, sabia? Foi às vezes para uma pessoa. E aí ele falou assim: ei, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. O apóstolo Paulo ele vai dizendo aqui: olha, os resultados são extremamente claros quando nós seguimos o desejo na natureza humana. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, que é
aquele que é provocante, que é agressivo, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões. Que é isso, pastor? Quebra de relações amigáveis, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Irmão, é fato que a proposta do diabo é fazer com que você viva a sua vontade, viva de acordo com aquilo que os seus desejos gritam, com aquilo que os teus desejos te seduzem, para que você caia nesses desejos e colham as suas consequências. Mas, meu irmão, o Espírito Santo é aquele que nos vivifica e quer nos levar a um lugar de vida, quer nos levar a um lugar de satisfação, quer nos conduzir por um lugar onde nós venhamos estar salvos, num lugar onde nós seremos salvos. Apocalipse 21, verso 8, ele vai dizer: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. E Apocalipse 22:15, ele diz assim: olha, do lado de fora da cidade ficam os cães. Os cães não é os cachorros, não. Quando eu não sou muito fã, né? Eu tenho uma certa simpatia com os doguinhos, mas não tenho muita afinidade não, irmão. Não é. Eu utilizo esse texto para falar: tá vendo, esposa? Principalmente quando os animaizinhos fazem as suas necessidades em lugares inapropriados. Tá vendo? Os cães, eles vão ficar de fora. Mas aqui a Bíblia não está dizendo isso. Os cães está se referindo aos falsos mestres. Os falsos mestres, aos falsos profetas. Então Apocalipse 22:15, ele diz assim: olha, do lado de fora da cidade vão ficar os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar mentira. Todos que gostam de praticar mentira. Meu irmão, existem coisas aqui que são extremamente proibidas. Não é bem visto por ninguém em lugar nenhum. Esses comportamentos aqui que eu citei, mas muitos deles também já foram normalizados por uma cultura que vem fazendo com que nós venhamos engolir outros valores, outros princípios. Fala assim: não, cara, você é besta. Todo mundo faz isso. O que dizia sua mãe? Cara, você não é todo mundo. Você não foi apenas chamado, você tem sido escolhido para viver uma nova realidade, para viver um novo tempo, para dar uma resposta ao Senhor. Você não é todo mundo. É por isso que o Senhor está exigindo mais de você. Existem práticas que se tornaram comuns. Um dia, irmão, tinha um pregador, ele estava pregando, e ele pregou muito, mas muito bem sobre a mentira. E o pecado da mentira que traz a paternidade, diabo. Porque o diabo é o pai da mentira e vem mentindo desde o início. Ele pregou um sermão expositivo dentro da homilética, da hermenêutica, que impressionava todos os ouvintes. Só que no final ele chamou os mentirosos para fazer uma oração de libertação. E eu era novo convertido. E eu vi algumas pessoas indo. Eu falei: meu Deus, se essas pessoas que já estão na igreja são mentirosas, o que eu sou? E eu fui para frente também. Eu fui para frente também para a oração dos mentirosos. Falei: meu Deus, não quero que o diabo seja meu pai, não. E o que me deixou pasmo não foi isso. Foi o pregador que estava ministrando. Ele vendia aqueles purifique, sabe, de água. E aí, vendedor, você sabe como é, né?
Muitas vezes ele, né, nada contra o Guilherme, você não. Mas aí ele disse assim, eu vou descer aqui também, porque, pastor, ora por nós aqui, porque também, quantas mentirosas. Meu Deus, nós não podemos ser mais dessa geração que vai pregar onde não foi pregado. Nós só temos autoridade para ministrar naquilo que nós vencemos. E é por isso que muitas vezes você está sendo tentado, você está sendo pressionado, para que você passe dessa fase, para que você passe desse processo, para que você acesse esse novo ambiente que o Senhor tem para você. Porque se você não passar, você vai continuar vivendo aquele processo antigo. Você vai continuar rodeando o deserto, vai continuar reclamando, vai continuar murmurando, vai continuar duvidando de um Deus que faz água sair da rocha, que faz o alimento, o maná cair do céu. Vai continuar duvidando de um Deus que faz a nuvem me cobrir quando o sol poderia me matar, que faz a coluna de fogo me servir quando o frio do deserto poderia me matar, me destruir. Então, meu irmão, é assim, por isso que a nossa fé precisa ser uma fé crescente, uma fé que vai tocar o Senhor, vai tocar o Senhor. O que nós meditávamos no Ruiós, irmão, é algo extraordinário, porque para duas pessoas que eram gentios, que eram estrangeiros, meu irmão, que não estava dentro do contexto religioso, insistiram, buscaram o Senhor, se humilharam diante dele e falou: Senhor, meu servo ele tá lá, ele precisa do Senhor, ele precisa de um milagre, somente o Senhor pode curar, somente libera uma palavra, ele será curado. A outra mulher falando: a minha filha, Senhor. E Jesus, ele não responde, os discípulos mandam ela se calar, e aí não tem a resposta adequada, mas mesmo assim não desiste. Sabe, quando a palavra diz que os filhos das trevas têm mais prudência do que os filhos da luz, porque tem muita gente lá fora que tem muito mais fé num Deus que tudo pode. E muitas vezes nós que estamos submetendo a nossa vida à palavra, que dizemos conhecê-lo, não andamos por práticas de fé. Não andamos por esse lugar onde o Senhor ele quer nos conduzir, porque em tudo nós duvidamos. Não, vou parar, vou desistir. Não vou no culto. Eu não vou fazer isso. Para quê? Qual o grau de importância? Entenda bem, irmão, que o chamado de Deus para você orar mais nunca é em vão. O chamado de Deus para você jejuar, quando você começa... eu preciso jejuar, eu preciso fazer um jejum, preciso matar essa carne, preciso renovar minha mente. Não vai vir do diabo, irmão. Não vai vir do diabo esse desejo. Eu preciso ir para o culto hoje, eu preciso. Sabe, muitas vezes nós negociamos esse lugar por tantas pequenas coisas. Você sabe, irmão, que o que mais mata, o que mais tem matado pessoas hoje, não é animais grandes, são pequenas bactérias. Então, o que mais tem desviado pessoas, muitas vezes não é do templo, mas é do lugar que Deus criou para que ela estivesse, para que ele estivesse. Não são grandes pedras, são pequenas pedrinhas. O que mais mata são bactérias, pequenos insetos, que têm amedrontado uma geração nesses dias. Então, o que talvez vai ser uma surpresa no grande dia, era olhar para o Senhor, ou melhor, o Senhor olhar para algumas pessoas e dizerem: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Senhor, mas eu fiz em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei. Cara, apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade. Eu não te conheço. Porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estive preso, você não foi me visitar. Eu estive com frio, você não me aqueceu. Sabe? Quando, Senhor, que nós não deixamos de fazer essas coisas? Quando você deixou de fazer ao menor, ao pequenino.
aquilo que é permitido. Aquilo que é permitido. Sabe, para finalizar, para nós ceiarmos, teve um jovem que ele foi até Jesus, em Mateus 19:16. Ele falou: olha, Senhor, mestre, ele chamou Jesus de mestre, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Ele chama Jesus de bom. Jesus olha para ele e fala assim: por que você me chama de bom? Porque bom era quem completava uma obra, terminava algo. E Jesus não havia ainda completado a sua obra. E aí ele falou: olha, se você de fato quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Respondeu esse jovem. Ele falou assim: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Ele olhou para Jesus: isso aí, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem, o que mais eu preciso fazer? E Jesus, ele respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, ele foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Meu irmão, agora eu pergunto para você: é pecado possuir bens? Não, me é lícito, é permitido, não é pecado, irmão. E tem gente aí que, querendo que muitos líderes, por ter outros que fizeram algo errado, querem que outros vivam no outro extremo, da pobreza, da miséria. Não, então, né, nunca vai estar bom lugar. Mas não é pecado você possuir coisas. O pecado é as coisas possuírem você. E é isso que estava acontecendo com esse jovem. Era aquilo que era permitido ter, possuir, mas no caso dele, aquilo estava o controlando, aquilo estava o escravizando. E em 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a mesmo com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro não é possuir o dinheiro, não é fazer do dinheiro um servo. Então, Hebreus 13:5, ele fala assim: olha, não ame o dinheiro, estejam satisfeitos com o que tem, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Tinha tantas outras coisas, mas entenda bem, irmão, que existem muitas coisas que me são lícitas, mas que para dentro desse novo tempo que o Senhor está me levando, eu vou precisar deixar coisas, hábitos, pessoas, porque não cabe mais nesse novo tempo. Se você levar algumas coisas, talvez essas coisas possam possuir você e te derrubar do propósito. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, o nosso coração, porque dinheiro, você fala assim: nossa, fulano mudou agora, porque está bem, porque possui isso, porque possui... Não, só potencializou quem ele já era, quem ela já era. Não muda, irmão. Então, se Deus dá uma medida transbordante para alguém generoso, a generosidade daquele camarada vai se potencializar de uma tal maneira que ele vai tocar muitas pessoas. Então só potencializa. E é por isso que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos passar pelo processo de santificação, para que Ele possa arrancar a lama da gente, arrancar aquela sujeira da nossa mente, arrancar aquela sujeira do nosso coração, e que nós estamos carregando por tanto tempo. Ah, pastor, ninguém vê. Eu estou falando de coisas que ninguém vê, mas Deus vê. Deus está vendo, e isso pode comprometer a nossa salvação. Coisas que nos possuem. O que eu admiro na vida de homens que caminharam, que andaram com Jesus, ao escreverem as cartas que hoje nos abençoam tanto, eles diziam: olha, eu, Paulo, escravo de Cristo, ninguém me controla, eu já tenho um Senhor que me controla. Eu, Pedro, escravo de Cristo. Porque, meu irmão, se Cristo, Ele
controlar a sua mente, os seus ouvidos, a sua boca, as suas mãos, os seus pés, meu irmão, você vai ser um homem e uma mulher que a terra não será digno de você. Você será um homem e uma mulher que vai tocar tantas vidas, mas tantas vidas, que talvez você consiga ter esse lugar nos heróis da fé. Nos heróis da fé, pessoa que viveu desculpa, pela fé. A unção que Deus Ele vai derramar nesses dias não é um caminho de conquista, é um caminho de renúncia. E é por isso que o Senhor está nos chamando para renunciar. É necessário negar a si mesmo, tomar a cruz diariamente e segui-lo. E é assim, irmão, eu tenho as minhas guerras, você tem as suas. E no ambiente que só Deus conhece, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele tem algo novo. Quando você solta algo, Deus te dá algo. Quando você solta algo, Deus te dá algo. Então se prepare. À medida que você vai soltando, Deus ele vai te entregando. À medida que você vai abandonando o velho, Deus vai trazendo o novo. Eu vi o Divan orando ali no início. À medida que você vai removendo as cinzas do altar, meu irmão, a lenha, ela começa a pegar, a lenha, ela começa a ter um lugar para queimar. Então é isso que o Senhor está fazendo nesses dias, chamando homens e mulheres responsáveis com uma missão, com um propósito de promover a verdade até que Ele volte. Se coloque de pé em nome de Jesus. O salmista no Salmo 19, ele diz: olha, Senhor, desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de Tua palavra. Meu irmão, o apóstolo Paulo ele viveu essas guerras. Ele falou: olha, Senhor, o bem que eu quero fazer, e a gente até estava conversando isso na mesa, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Então talvez esse é o conflito que nós estamos vivendo hoje. E isso aqui é para mim, tá? Isso aqui é para nós. Não é para alguém em específico, não. É para nós, para o corpo de Cristo. Porque eu creio que o Senhor ele está te levando para um novo tempo. O Senhor ele está te transicionando. E, meu irmão, se prepare, porque quando você muda, a sua casa muda, o seu trabalho muda. Quando você se posiciona no chamado, meu irmão, não é mais você que possui o chamado, é o chamado que vai possuir você e vai te conduzir por lugares que você nunca transitou e vai fazer com que você viva coisas inimagináveis que você nunca imaginou viver. Eu quero orar agora.